Mesa de debates. Oferecimento Unimed. Tem Unimed para todo mundo. Agora, plano Unimed para 2 pessoas. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Olá, hoje é quinta-feira, dia 11 de janeiro. Está começando mais uma mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Para a gente é uma honra. Eu agradeço por você nos receber na sua casa. E eu já te faço um convite para a gente ficar junto hoje até o meio-dia. No programa de hoje, nós vamos apresentar um balanço divulgado pela Secretaria de Transporte e Trânsito, que registra uma queda de mais de 13% nas autuações entre os motoristas de Juiz de Fora. A gente vai conversar também sobre a atual situação dos estoques de sangue do Hemominas. Você sabe que é muito simples falar com a gente. Se tiver alguma pergunta ou se quiser fazer um comentário sobre a nossa discussão, a nossa conversa, é só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. O número está aparecendo na tela, é o 98892-4905. Eu apresento agora os debatedores do nosso programa de hoje. Bom dia, Esteca. Tudo bem? Bom dia, amigo Caio. Bom dia, amigos da mesa. Bom dia, povo de Juiz de Fora. É um prazer estar com vocês. Bom dia, Carlos Eduardo. Tudo bom? Bom dia a todos. Esteca, né, Rodrigo, Rosane, Caio. Após aí uma folgazinha do fim do ano, né? Sim. Voltar para discutir notícia boa, caiu as autuações e para ver aí o estoque de sangue do Hemominas. Eu acho que isso aí nós temos realmente que mobilizar e vamos lá, vamos discutir, vamos ver como é que está a situação. Verdade. Eu apresento agora os convidados do nosso programa de hoje. Como o Carlos Eduardo já adiantou, a gente recebe o secretário de Transporte e Trânsito, Rodrigo Tortorello. Bom dia. Bom dia, Caio. Bom dia aos amigos da mesa, debatedores e o pessoal de casa. Bom dia. Obrigado por você ter vindo. Obrigado. A gente recebe também a representante do Hemominas, que está sempre aqui com a gente, né? Rosane Martins. Bom dia. É um prazer te receber. Bom dia, Elza. Deixa eu só ajustar seu microfone aqui. Bom dia. Perfeito. Obrigado por você ter vindo. Por nada, a gente que agradece o espaço. Perfeito. Durante o período das férias e festas, geralmente acontece uma combinação de fatores que pode ser um pouco perigosa. Nessa época do ano, as doações de sangue são muito baixas por causa das viagens e das comemorações todas, mas por outro lado, a procura do sangue aumenta pelos mesmos motivos, já que geralmente aumenta também o número de pessoas acidentadas. É o já conhecido efeito dezembro. Rosane, explica para as pessoas um pouco mais sobre o que é esse efeito dezembro, né? Que começa ali no final do ano e até quando se estende. A gente até não trabalha somente com o efeito dezembro, porque senão as pessoas podem pensar assim, não vou viajar porque eu vou sofrer um acidente, né? Mas realmente a chance de acontecer mais acidente quando tem mais gente na estrada é óbvia, acontece mais, mas aí a gente tem uma outra coisa também, junto com o efeito dezembro, efeito férias, que é o quê? É a diminuição de população na cidade, porque coincide as férias letivas com as férias, às vezes, dos funcionários que podem viajar com seus filhos, então diminui o grupo de população na cidade. E aí a gente começa a ter o inverso, que é da lógica, né? Que é a saída maior que a entrada. Você tem mais demanda para sair, às vezes até a mesma que você tinha ou um pouco mais, mas a entrada fica menor porque o seu público fica menor. Aí a gente acaba tendo um efeito queda de comparecimento, queda nas doações, que automaticamente é queda no banco de sangue. Quer dizer que esvazia a cidade e esvazia o banco de sangue. Exatamente. Aí a gente começa a fazer uma operação inversa, que é aquela de convidar quem está visitando a cidade, já que nós estamos, digamos assim, foi esvaziado de população local, aí a gente convida os visitantes para fazer um passeio solidário e doar sangue. Ah, que bom isso, não é? Eu acho que doar sangue pode ser uma coisa cultural, acho uma responsabilidade de todo cidadão, desde que ele esteja enquadrado naquela possibilidade de doar, porque tem idade mínima, idade máxima, e tem também questão de saúde ou de doença, né? Tem pessoas que têm algum tipo de doença que não podem doar. Você tem pessoas que têm uma idade limite, tudo bem. Mas eu não vou falar, é muito chato falar isso, mas sempre doei sangue. Independente de campanha, eu senti essa necessidade de estar fazendo isso. É muito melhor você doar sangue do que doar 10 centavos na esquina para o cara que está pedindo dinheiro lá. É verdade. Certo? Muito mais importante você fazer isso. Você não está incentivando
a miséria, o cara fica Sem pedindo saber aquilo. que você salva 4 vidas quando doa sangue, né? Depois, se eu tiver uma oportunidade, eu ainda explico isso. Então, muito bom. Eu acho que é uma questão você ter essa iniciativa. Eu já fui chamado de madrugada para doar sangue, porque eu estava cadastrado lá no hospital. E fiz, eu não falava, fiz com muito prazer. Eu fiz com um dever. Exatamente. Um dever que eu tenho de ajudar a salvar uma vida. Prazer a gente não tem porque alguém está passando mal, né? A gente sente o dever e a satisfação de estar bem para poder ajudar. Mas prazer, realmente você tem razão. Ninguém tem prazer de saber que tem alguém passando mal. Você colocou muito bem. Isso é interessante, Steca. Assim, a doação de sangue, ela traz consigo essa ideia da responsabilidade social do indivíduo, né? Ou seja, não adianta que o Estado não produz sangue, né? Então, assim, isso é interessante que assim, o Hemominas é o representante do Estado, super organizado, funciona muito bem, mas quem doa o sangue é o cidadão, né? Ou seja, cada um de nós tem que ter essa ideia da responsabilidade social, que a gente precisa ajudar o todo, precisa ajudar a coletividade. Então, assim, essa ideia de doar é importante. Se cada um fizer uma doação de vez em quando, já ajuda muito. Se fosse todo mundo, né? Já ajudaria muito. Se toda a população adulta, saudável, doasse sangue uma vez por ano, não faltaria sangue para ninguém. Se bobear, ia até sobrar, né? Se você falar em alto e bom tom. Se toda a população adulta doasse sangue uma vez por ano, saudável, claro, não faltaria sangue para ninguém. Olha, um aliado que vocês têm é o pessoal da CETRA, né? Temos. Que tem fiscalizado muito bem essa questão do trânsito, que o trânsito realmente pode ser um lugar de muitos acidentes, né? Exato. E geralmente essas pessoas recorrem ao Hemominas. E de que forma que vocês acham que esse trabalho de vocês tem contribuído realmente? O Brasil tem uma marca muito triste, né? Que é ser um dos campeões mundiais aí de acidentes de trânsito. Então a gente luta com bastante afinco para que a gente perca esse campeonato, né? Uma vez que não é nada satisfatório a gente estar aí entre os países que mais matam no trânsito no mundo. Além disso, a gente debate muito o custo social que o acidente de trânsito traz para a sociedade como um todo. Às vezes a pessoa passa a ver um acidente de moto, de carro, e não tem noção da consequência que aquilo ali pode trazer para a gente no dia a dia. Por exemplo, aquele acidentado ele vai ocupar um leito de hospital. Os acidentados de motocicleta, por exemplo, chegam a ocupar um leito de até 90 dias. Em muitos casos até UTI, durante um bom tempo. Então isso gera um custo para a sociedade que a gente está aqui até saindo um pouco, né, porque todas as campanhas mais antigas eram voltadas ao sentimento. De falar assim, você vai perder uma vida e tal. Uma outra abordagem que está sendo utilizada é mostrar para a sociedade quanto custa isso. É o administrativo. Quanto isso custa para a sociedade. Às vezes é mais efetivo, né, sentir no bolso. Verdade. E a prevenção do acidente é fundamental, porque nós somos um gerador de demanda para o Hemominas, do ponto de vista de necessitar mais doadores para atender os acidentados. Então a gente tem que trabalhar em conjunto, tanto com a Secretaria de Saúde, com o Hemominas, com a Secretaria de Educação. A gente tem feito uma boa parceria com esses entes da Prefeitura para que a gente tente reduzir o número de acidentes. Isso, Rodrigo, é interessante. Quando veio a lei da obrigatoriedade do cinto de segurança, eu trabalhava em Belo Horizonte, no Hospital Pronto Socorro, lá que eu era o maior pronto-socorro da América Latina na época, né? E eu era neurocirurgião lá, fazia 2 plantões. Naquela época, eu operava 3 casos de trauma craniano por noite lá. Olha. Eu passava a noite no centro cirúrgico. Quando veio a lei, eu praticamente parei de operar, assim, era um ou outro caso e muito mais, assim, queda de laje, tiro, né, que naquela época tinha pouco. Então você vê, assim, que realmente a conscientização e algumas medidas, elas são fundamentais, né? E quando você fala em termos de custo, a gente tem que lembrar o seguinte, assim, um acidentado, ele tem aquele custo da assistência, que é o custo hospitalar. Mas depois ele tem o custo da reabilitação em casa, tem o custo do afastamento do INSS. Né? E vai daí para frente, ou seja, não produz nada. E na maioria das vezes é na faixa etária que as pessoas são novas e que tem muito tempo por produzir ainda. Sim. Então esse custo é enorme. Principalmente o acidentado de motocicleta, que se encaixa nesse perfil que o senhor falou, de um jovem com bastante idade para produzir para o futuro e tem a sua vida ali com alguma sequela, às vezes,
física, como amputação de membros, e isso gera um prejuízo para aquela família especificamente, mas para toda a sociedade, por conta do acidente de trânsito. E uma outra visão que a gente está tentando trabalhar é a forma de analisar o acidente. A gente sempre tem uma desculpa, né? Estava chovendo. Tinha um buraco. O pneu estava careca. A maioria dos acidentes são causados por falha humana, seja na revisão do veículo, seja na imprudência na condução do veículo, seja, enfim, o fator humano é o maior responsável pelo número de acidentes na cidade. No Brasil, não só na cidade, nas estradas também. Então, o que a gente tem que tentar trabalhar é o comportamento. Se a gente conseguir mudar o comportamento da sociedade, das pessoas com relação ao trânsito e parar de identificar como apenas um acidente, a gente pode ter a chance de mexer em alguma coisa. Verdade. Bom, a gente agora vai para o primeiro intervalo do nosso programa de hoje. Já voltamos com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Rosane, a gente já falou desse efeito dezembro, né? Que acaba fazendo com que as pessoas elas deem uma sumida dos hemocentros, mas a realidade aqui em Juiz de Fora, a gente pode comemorar no início desse ano? Esse ano pode, porque o que aconteceu? Na rede como um todo, que são 23 unidades da Hemominas, a gente está tendo uma queda de comparecimento e os negativos, por exemplo, estão 45% abaixo do desejado e os positivos estão 20% abaixo. Mas Juiz de Fora, por incrível que pareça, por campanhas, por a gente fazer, igual eu falei, convidar as pessoas nas férias, as pessoas estão entendendo a mensagem, então a gente está tendo uma média de comparecimento de 110 a 120 pessoas por dia, sendo que a nossa meta é 160, claro, para garantir o atendimento tranquilo. Mas considerando que nós estamos em pleno janeiro, que a gente teve dias chuvosos e tudo, a gente pode dizer que a gente está com uma meta positiva, assim, que está abaixo do desejado, mas que está acima do, assim, não esperado, mas que é sazonal, uma coisa que costuma acontecer. Então, a gente convida a população a continuar entendendo a mensagem e a continuar fazendo esse gesto agora nas férias, e sobretudo antes do Carnaval também, porque é um período que a gente fica fechado, mas as pessoas às vezes não sabem, mas a Hemominas fica aberta para o sangue que os hospitais precisam receber 24 horas por dia, porque os hospitais trabalham com estoque mínimo, tem médico na mesa que pode confirmar, então quando precisa é que vai buscar. Então se eu não tenho entrada igual a saída, eu começo a comprometer o estoque. Então aquele ouvinte, aquele telespectador que estiver assistindo, ele pode assimilar a mensagem, colocar solidariedade nas vezes e doar sangue, porque ele ajudando aqui, ele está ajudando a rede como um todo, porque a gente trabalha com compartilhamento. Quando uma das unidades está com o tipo sanguíneo abaixo do desejado e a outra está com aquele em nível ideal, a gente troca, porque sangue tem validade, e vice-versa. Então, é um trabalho de parceria. Uma coisa, ninguém pode obrigar ninguém a doar sangue. Claro. Não é obrigatório. Não. Mas quando eu servi o Exército, por exemplo, eu fui motivado a doar sangue. E essa motivação envolveu toda uma unidade militar. 300, 400 soldados eram conduzidos ao centro de doação e faziam essa doação. E nós temos, Juiz de Fora, muitas unidades militares. Sim. E temos muitos militares. Sim. Então, aquele soldado que vai passar um ano na caserna, ele, se for motivado, ele vai doar sangue. E não só no Exército, como outro segmento da sociedade. É motivacional. Você ir lá explicar por que da necessidade e desperta o interesse, desperta, vamos dizer, o espírito de doador. E quem doa uma vez sabe que ele não dói, que não traz prejuízo nenhum, e começa a se sentir uma pessoa útil, muito mais útil, né, para a sociedade. Isso... Pode falar. Eu queria agradecer a sua colocação, porque deu a oportunidade de eu apresentar um trabalho que a gente faz com a Junta Militar, que é o Jovem em Defesa da Vida. Sim. Quando está acontecendo o alistamento, nós da Hemominas vamos e falamos para os jovens que vão começar a vida, começar as responsabilidades, sobre a importância de doar sangue, e os convidamos a fazer a sua primeira doação. Então, muitos fazem a primeira doação através desse convite, e outros, assim,
e alguns deles se tornam doadores fidelizados. O que é um doador fidelizado? É aquele que passa a doar nos prazos. O homem que pode doar, por exemplo, de 60 em 60 dias, e a mulher que pode doar de 90 em 90. Mas no caso, como nós estamos falando dos meninos, eles podem doar 4 vezes por ano, de 60 em 60 dias. Então, é um dos nossos trabalhos que a gente faz com a junta. A gente, quando os meninos estão fazendo listamento, a gente vai lá, realiza palestra para os grupos. A gente junta mais ou menos um grupo de 50 por vez, conversa, entrega material informativo e faz esse convite. Ela existe, é um trabalho que já tem mais de 15 anos, já é um trabalho mais do que debutante já, nossa. É um jovem em defesa da vida. Então, nessa época, não éramos obrigados a fazer, mas éramos motivados a fazer. Como também os meninos que passam no vestibular, né, período de matrícula, também deve receber essa motivação. Que era o trote solidário, né? Isso. É uma coisa que é interessante, assim, essa ideia da motivação e da responsabilidade social. O Partido Novo, ele tem um projeto que chama Despertar Já, e dentro desse projeto Despertar Já é um projeto de motivação, engajamento, né, e voluntariado. A primeira ação que ele teve nacional foi de doação de sangue. Foram mais de 500 doadores no Brasil e agora está sendo preparada uma replicação de doação de sangue e doação de medula óssea, né? Ou seja, cadastro para medula óssea. Eu queria saber isso, assim, na região da Zona da Mata, Rosane, onde que a gente conseguiria fazer esses projetos de doação? Tem o Hemominas Juiz de Fora, né? Sim. E aonde mais aqui? Nos PAS, nós temos os postos avançados de coleta de Leopoldina. Hoje, por exemplo, está acontecendo a coleta lá, que acontece semanalmente. E de 15 em 15 dias a gente faz as quarta-feiras em Muriaé. Então, são os postos avançados, o sangue é colhido lá, mas aí é trazido para cá, o banco de sangue, onde os testes sorológicos, onde os cuidados, tudo são feitos, é aqui. Mas a gente tem todo um esquema para que isso seja feito em prazos hábeis, para que não perca esse sangue. Então, são locais que, por enquanto, essas campanhas podem ser pensadas. Como também cidades vizinhas, pode incentivar caravanas a virem doar sangue, fazer agendamento prévio, pode tanto dia de semana quanto no sábado, são possibilidades possíveis. E campanhas pontuais, por exemplo, assim, uma cidade em Ubá, se a gente conseguir muitos doadores, há essa disponibilidade do Hemominas criar uma estrutura lá para colher? Esse é um trabalho, inclusive, é uma parte muito triste que a gente tem que fazer o relato. A gente fazia e pretendemos voltar, porque não está parado, está suspenso. A gente fazia o que você se propõe, o que a gente chama de coleta externa. É uma cidade, tem uma demanda, então a gente tem a nossa equipe, a gente se organiza, vai ficar e fazer a coleta na cidade. Os doadores vão poder doar em sua própria cidade. Mas, por falta de funcionários e pelo momento que nós estamos vivendo, a gente está com as coletas suspensas por conta dessa realidade que a gente espera que não demore muito a mudar, para a gente poder voltar a fazer as coletas externas, que elas são de muita importância, porque a gente atende Juiz de Fora e 27 cidades da região, o que equivale a 58 hospitais, mais a demanda de Juiz de Fora mesmo. Então, a coleta externa, ela não só ajuda a nós, como ajuda as cidades que precisam de nós, e tem o doador que quer doar, mas não tem condições de vir, ou às vezes tempo financeiro, etc. Então, a gente precisa muito voltar com as coletas externas. O nosso momento não permite que elas retornem, mas a gente espera que seja um momento que passe bem rápido. Rosane, lá na CETRA, a gente queria já deixar aqui à disposição para que a gente faça alguma campanha conjunta de educação no trânsito e doação de sangue. Pois não. Então a gente já estamos aqui, estamos falando de mobilização, de engajamento. Isso mesmo. A gente já está aqui nos colocando à disposição para que a gente trabalhe junto aí, já que a gente gera demanda para o teu a gente pode fazer até as palestras para vocês pessoalmente lá, se vocês tiverem interesse, o convite já está aceito. Opa, muito obrigado. Eu gostaria de falar aqui negócio de engajamento do Partido Novo. Nós já não estamos em época de eleição, nós ainda podemos falar sobre isso. Partido Novo, eu tenho ouvido assim alguma citação, mas eu não conheço nada do Partido Novo. Ele já existe, está formalizado, já está tudo certo. O Partido Novo é um partido que foi homologado
em setembro de 2015. Na eleição de 2016, como ele era muito novo ainda, né, ele teve candidatos a vereadores em Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e Curitiba, elegeu um em cada um, exceto em Curitiba, ou seja, está fazendo um ano agora que os vereadores do Novo, né, estão trabalhando, e agora sim é um partido que tem uma visão de sociedade um pouco diferente do que o habitual que a gente vê. É um partido liberal e que ele foca muito isso na liberdade individual e no engajamento individual, ou seja, o cidadão brasileiro tomando para si a responsabilidade da sociedade, não só o governo. Então é interessante, ou seja, esse programa de voluntariado é legal. Né? E o legal é que as pessoas, elas podem assistir a reprise do nosso programa. Nós fizemos um programa especial sobre o Partido Novo, com vários convidados muito importantes para a história do partido, né? Foi bem legal. Nós tivemos um evento em Juiz de Fora que foi assim, um grande evento para o partido em que vieram pré-candidatos variados e, na verdade, assim, passaram todos aqui na mesa de debate e é muito interessante. Assim, a ideia é uma ideia moderna, né, e que está crescendo. As coisas vão devagarzinho. Antes da gente encerrar esse bloco, Rosane, eu queria que você falasse um pouquinho sobre um assunto que você já levantou aqui, mas a gente não adentrou nele, a respeito do carnaval. Vocês esse ano estão em ano de comemoração, né? São 10 anos do Bloco Demominas. 10 anos de Bloco Unidos pela Vida, que foi uma das nossas ações que a gente pensou, porque a gente acredita muito em ações positivas, né? Dizer só que não tem sangue ou venha doar sangue, mas conscientizar que isso pode ser uma coisa feita com alegria. Então a gente criou o Bloco Unidos pela Vida, que está fazendo 10 anos esse ano, e nós já entramos com os pedidos, esperamos, se Deus quiser, vai dar tudo certo a liberação para a gente poder sair no dia 6, porque o que acontece? O objetivo dele é que as pessoas doem sangue antes do carnaval, para que não falte sangue nesse período. Então, tanto que o slogan dele é: antes de cair na folia, doe gotas de alegria. E ele está vindo aí com um enredo novo, que nós vamos dar um tratamento bonito nele, eu e o Zezé do Pandeiro, que é a nossa voz do bloco, e nós temos até padrinho, que é o Zé Kodak, e ele está fazendo 10 anos de avenida que eu falo, na verdade ele desce ao calçadão, que eu chamo de coração de Juiz de Fora, e a gente convida as pessoas para participarem. Depois a gente vai estar divulgando o horário direitinho que ele sai, e o objetivo dele é esse mesmo, que as pessoas doem sangue antes do carnaval, para que não falte, e mostrar que a gente pode fazer a solidariedade junto com a alegria também. O horário não tem ainda não, mas a data você já sabe. A gente pediu às 11 horas da manhã. Do dia 6. Do dia 6. Aí a gente a concentração nossa é tradicionalmente na Câmara, aí a gente desce e a nossa dispersão é ali na Praça do João Pessoa, a Praça do Cine Teatro Central. Que ali a gente aproveita para brincar um pouquinho, para assim, descontrair, agradecer os apoiadores, que tudo nosso é com apoio, né, com a solidariedade. Nada nosso é feito com algum incentivo, a gente faz com a solidariedade com parceiros que apoiam, senão essas ações não seriam possíveis. O bloco só existe porque eles têm apoiadores, senão ele não existiria. Uma combinação não existe melhor, né? Solidariedade, folia, isso que eu ia falar assim, junta tudo, né? E pode contar com o Novo, nós vamos lá participar, se puder, nós estamos, esse tipo de bloco é o que tem que ser, né? Vamos sambar pela nós vamos vida, chamar e depois todo mundo lá para em ir. solidariedade nas veias. Isso aí. A gente agora vai para mais um rápido intervalo e já voltamos com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora.